Saudações, alunas e alunos, aqui é o professor Rafael e nós vamos continuar as nossas conversas sobre ecologia de populações, falando sobre um tipo de interação interespecífica que está na base de uma discussão ecológica que tem mais de 100 anos. Para começar a falar desse problema ecológico que tem mais de 100 anos, é importante a gente notar que alguns ecossistemas possuem uma grande diversidade de espécies, muitas vezes pertencendo ao mesmo nível trófico, como nessa floresta tropical úmida aí, que vocês podem ver uma grande diversidade de formas de planta. Essa grande diversidade também pode ser apreciada quando a gente olha para alguns números. Então essa tabela mostra comparações de algumas florestas tropicais e não tropicais mundo afora, em parcelas de 1/10 de hectare. Né? Imagine um campo de futebol dividido por 10, e as plantas que estão incluídas nessa estimativa são plantas que já são consideradas árvores de um bom tamanho. Então perceba, por exemplo, que nas florestas tropicais dos neotrópicos, né, da região onde nós estamos, você pode ter uma diversidade aí, em 0,1 hectare de mais de 200 espécies de árvores coexistindo nesses ambientes. Então, estando no mesmo nível trófico, como é que esses números tão grandes se sustentam? Em outras palavras, a gente está falando de uma pergunta clássica da ecologia, que seria quais são os processos que geram e mantêm a diversidade biológica. A base dessa controvérsia, né, sobre os processos que mantêm a diversidade nos ecossistemas ao longo, né, essa controvérsia que existe desde o início da ecologia, tem a ver com competição interespecífica e nós vamos ver por quê. A competição pode ser definida como o uso ou defesa de um recurso limitante compartilhado de modo que a disponibilidade é reduzida para todos os competidores. Recurso limitante é algo muito importante quando a gente fala de competição e vocês vão ver um pouquinho mais na frente por quê. Mas as consequências da competição são um abaixamento no desempenho individual dos indivíduos que compõem as populações das duas espécies que estão interagindo. Então, os indivíduos, por conta da limitação dos recursos, experimentam uma redução no crescimento, na sobrevivência e na reprodução. E isso, obviamente, tem impactos na dinâmica populacional das espécies envolvidas na competição. Existem dois tipos básicos de competição, que é o que nós chamamos de competição por interferência e competição por exploração. Na interferência, o que acontece é que os indivíduos da população de uma das espécies ativamente impedem, né, o acesso dos indivíduos de outra espécie aos recursos. Então existe uma prioridade no uso dos recursos para o competidor mais eficiente. Na competição por exploração, os competidores não interagem diretamente. Na verdade, eles respondem à redução da abundância dos recursos que é causada por outros indivíduos. Então vocês podem ver aqui, por exemplo, que duas espécies de árvores estão utilizando o mesmo reservatório aqui de nitrato no solo, o que faz com que a disponibilidade desse nitrato para as duas espécies seja reduzida e ambas experimentem os efeitos negativos desse uso compartilhado. Eu queria propor para vocês uma reflexão e queria que vocês compartilhassem isso com toda a turma lá no nosso fórum. Né? Eu acabei de definir interferência e exploração e disse também, né, em outro momento, que a competição tem como resultado abaixar o crescimento, sobrevivência e reprodução. Eu quero saber se vocês acham que isso é verdade para a competição por interferência, já que a gente viu que uma das espécies tem prioridade, né, no acesso aos recursos porque ela impede o acesso de indivíduos de outra espécie a esses recursos. Então eu queria que vocês se manifestassem lá no fórum para a gente discutir essa questão. Um outro aspecto importante e que muitas vezes leva a algumas confusões é a gente entender como é que a competição interespecífica se relaciona com a dinâmica de recursos do ambiente. Então nesse gráfico a gente pode observar na horizontal aqui é a medida do tamanho das populações
esse Ka e o Kb aqui indicam o limite populacional que a gente já andou discutindo esses dias. Então esse limite aqui é até onde a população da espécie A consegue crescer numericamente, e aqui até onde a população da espécie B consegue crescer numericamente. E o eixo vertical aqui, ele mede a disponibilidade de recursos. Então o que acontece? No começo, você tem muito recurso, e depois, e você tem uma baixa densidade das duas populações. À medida que essas populações vão tender a crescer porque o recurso está abundante, a disponibilidade desse recurso vai tendendo a diminuir, tá? Até o limite que esse recurso atinge o mínimo necessário para sustentar a população A na sua capacidade de suporte, ou seja, naquele tamanho máximo onde nascimentos são iguais a mortes. A espécie B consegue ainda viver num patamar, e esse recurso pode ser diminuído ainda mais até chegar num ponto onde a espécie B atinge sua capacidade de suporte. Então vejam que isso aqui tem a ver com a disponibilidade dos recursos, que depende do quanto está sendo usado pelas duas populações, depende da taxa de renovação desse recurso. Tá? Então essa quantidade de recurso aqui ela não é estática, ela é na verdade o resultado de uma taxa de renovação do recurso. Certo? Se você tira uma fatia pequena dos recursos, né, o equilíbrio a partir da taxa de renovação vai ser alto. Se você tira uma fatia grande dos recursos, com duas populações numerosas, a reposição vai manter esse nível de recursos num patamar mais baixo. Então, eu queria também aqui que vocês fizessem uma reflexão, mas agora que vocês parassem o vídeo antes de ir adiante, certo? E eu quero que vocês pensem, antes de continuar, qual dessas duas espécies vai vencer a competição, né? É a espécie A ou a espécie B? Então, parem o vídeo agora e pensem qual delas vai permanecer e qual vai ser excluída e por quê. Se vocês pararam o vídeo e pensaram, quem disse que quem imaginou que a espécie A não permaneceria está correto, tá? Então o que acontece? Quando há um consumo conjunto desses recursos e a disponibilidade deles vai diminuindo, eles vão chegar a um nível onde a espécie A não consegue mais crescer. Porém, esse aqui ainda é um nível que está longe do nível limite de recursos necessário para a espécie B estabilizar o seu crescimento. Ou seja, quando a espécie A parar de crescer, a espécie B vai continuar diminuindo a quantidade de recursos até parar aqui na sua capacidade de suporte. Só que o que vai acontecer? Se os recursos disponíveis estão abaixo do mínimo necessário para manter a população da espécie A na capacidade de suporte, a taxa de mortalidade vai ser maior do que a natalidade e a espécie A vai tender a diminuir de tamanho. Então, enquanto a espécie B fica parada aqui, o tamanho da população A vai começar a reduzir até a extinção. Ok? Então, isso é uma coisa importante que a gente vai abordar de outras formas mais à frente. Além de vocês terem chegado a essa conclusão, eu queria também que vocês pensassem no que é a definição de um competidor eficiente. O competidor eficiente é aquele que remove uma grande quantidade de recursos, ou é aquele consumidor que precisa de uma quantidade pequena de recursos para se manter. Pensem nessas duas alternativas e também compartilhem lá no fórum. Para nós entendermos um pouco mais sobre competição interespecífica, nós vamos precisar utilizar os modelos Lotka-Volterra de competição, que assim como predação são modelos clássicos. Porém, para a gente entender melhor os modelos de Lotka-Volterra de competição, nós vamos precisar avançar alguns capítulos no nosso curso para vocês entenderem como é que é a competição intraespecífica. Tá? Então, usando aquele modelo de equação que nós já brincamos bastante, mostrando a dinâmica de populações,
A gente pode entender a dinâmica de uma população onde existe competição intraespecífica utilizando essa expressão que eu estou escrevendo aqui. Então, o meu dN/dt aqui, que é o crescimento da população, né, ele vai ser igual àquela taxa intrínseca R, desculpem pelo R mal desenhado, meu dedo escorregou, multiplicado pelo tamanho da população, certo? Mas, além disso, essa equação aqui tem um termo-chave, que é esse aqui, ó. 1 menos N sobre K. Esse termo da equação, ele é um termo que mostra justamente a competição intraespecífica, tá? Então, sem ele, a população vai tender a crescer exponencialmente, que é o Rn. A gente vai falar isso em detalhes mais à frente. Mas esse nosso termo aqui que está entre os parênteses é um termo que, de certa forma, denota a competição intraespecífica. Como é que ele funciona? A gente consegue entender bem o funcionamento desse termo se a gente modificar um pouquinho essa forma da seguinte maneira. Ops, deixa eu tirar essa cor vermelha aqui. Vamos lá. Se eu modificar esse termo aqui, né, para que ele, resolvendo esse denominador comum aqui, nós vamos ver que isso aqui vai ficar igual a N, desculpa, K menos N, né, sobre K. Então, o que esse termo aqui vai medir? O quanto a competição intraespecífica está influenciando o crescimento da população, certo? Então, quando a população está muito pequena, né, a competição intraespecífica é pequena, tá? O N vai tender a ser pequeno, vai tender a zero, e a tendência desse termo aqui é dar 1, certo? Então entendam esse 1 aqui como o potencial de crescimento da população ser plenamente expresso, ok? Porém, né, quando a população aumenta de tamanho e a competição intraespecífica se torna mais forte, esse N aqui ele vai tender não a zero, mas vai tender a se igualar a K. Tá? E aí, quando o N tende a se aproximar de K, esse termo aqui vai tender a zero. Vou fazer um zero bem improvisado aqui. Vai tender a zero. O que isso significa? Que quando isso aqui tende a zero, o crescimento tende a zero porque a competição intraespecífica está bem forte. Bom, Lotka e Voltaire, vocês já conhecem da nossa última aula. Eles proporam um modelo parecido, né, em termos de forma matemática, àquele modelo de predação que a gente viu na aula passada. Tá? Então, o que acontece aqui? Se vocês compararem as equações de uma população competidora 1, que está aqui denotada por N1, e o modelo de uma população competidora 2, né, com aquela equação que eu mostrei na aula anterior, vocês vão ver que é muito parecido, né, com a inclusão desse termo aqui, ó, o alfa 12, N2, e o alfa 21, N1. Então, o que Lotka e Voltaire fizeram? Eles basicamente incluíram aqui não só o efeito da competição intraespecífica, como eu falei no slide anterior, mas também o efeito da competição interespecífica sobre o crescimento da população. Tá certo? Como é que a gente entende esse termo? O alfa 21, a gente conhece ele como coeficiente de competição. E ele basicamente me diz qual é o efeito da espécie 2, ou da população N2, sobre a espécie 1. Tá? Um alfa menor do que 1 significa que um indivíduo da espécie 2 competindo com um indivíduo da espécie 1 tem um efeito menor
do que um indivíduo da espécie 1 competindo com outro indivíduo da espécie 1. Por outro lado, um alfa maior do que 1 significa que um indivíduo da espécie 2 tem um impacto competitivo sobre indivíduos da espécie 1 maior do que um indivíduo da espécie 1 teria sobre outros indivíduos da espécie 1. Então esse é o significado do alfa. Outra maneira interessante de entender o significado do alfa é a gente entender como ele sendo uma constante que transforma o tamanho da população 2 em equivalentes da população 1. Por exemplo, se eu preciso de 10 indivíduos da espécie 2 para fazer o mesmo efeito que um indivíduo da espécie 1 faz sobre outros indivíduos da espécie 1, o meu alfa vai ser de 1 sobre 10. Ou seja, se eu multiplicar 1 sobre 10 por N2, né, isso aqui vai dar N2 sobre 10, que significa que um indivíduo da espécie N2 tem um efeito de 0,1 indivíduo da espécie 1 sobre a população espécie 1. Ok? Então esse é o significado do coeficiente de competição. Vamos usar aqui um pouquinho Populus para a gente ver como é que funciona toda essa questão do modelo Lotka-Volterra de competição. Então, o modelo de competição interespecífica aqui no Populus está também no menu Multiespécies Dynamics, que a gente já viu na aula passada, e a gente vai entrar em Lotka-Volterra Competition. A primeira solução que o Lotka-Volterra nos mostra aqui já é a solução mais importante dessa aula, tá? Que é uma solução onde existe uma coexistência estável entre as duas espécies competidoras. Tá? Então vejam aqui que as duas populações, deixa eu mudar aqui a escala, a gente vê que as populações das duas espécies convergem aqui para um valor estável. Ok? Então, por que isso acontece? Se a gente olhar para um gráfico parecido com as isócronas que a gente estudou na predação, você percebe aqui que você tem duas linhas, né? A vermelha é a linha da espécie 1 e a azul é a linha da espécie 2, que são as isoclinas, que a gente já viu na aula passada. O que é uma isoclina? É uma linha que mostra a combinação de tamanhos populacionais das duas espécies que zera o crescimento populacional de cada uma delas. Tá? Então, por exemplo, se eu estou aqui em mais ou menos 600 indivíduos da espécie 1 e cerca de 300 da espécie 2, o tamanho o tamanho da população da espécie 2, que é azul, não vai mudar. Por outro lado, se eu tenho uma combinação aqui de cerca de 450 indivíduos da espécie 1 com um pouco menos de 100 da espécie 2, a espécie 1 não vai crescer. Isso aqui é a trajetória dinâmica das duas populações, certo? Então o que está acontecendo aqui? As combinações iniciais começaram aqui, né? A espécie 1 tinha 10, a espécie 2 tinha 20. As duas populações tenderam a crescer e depois houve uma convergência para esse ponto que é um equilíbrio estável. Tá? Posso mudar o tamanho das populações aqui, ó, do jeito que eu quiser. Certo? Eu posso botar, sei lá, 700 indivíduos dessa espécie e sempre a dinâmica vai convergir para cá. Tá? Vamos colocar aqui 300 da espécie 1. Então sempre começa em algum lugar e vai parar aqui. Esse é o resultado que leva à coexistência estável. Por que esse resultado acontece? Para facilitar a vida de vocês, eu não vou demonstrar aqui as equações, vou mostrar na prática, no gráfico, o que está acontecendo aqui. Nesse caso aqui, esse ponto aqui, 500, tá certo? É o tamanho da população 1 que zera o crescimento dela mesma. Então a população 1, quando atinge 500, para o crescimento dessa população 1. Esse outro ponto aqui, onde a linha azul encontra, né, o eixo da horizontal, cerca de 1000 indivíduos aqui, é o tanto de indivíduos da espécie 1 que é necessário para parar o crescimento da população da espécie 2.
e para levar essa população à extinção também. Isso é uma coisa importante. Tá? Então, o que acontece? A população da espécie 1 aqui, ela para de crescer, porque ela chegou no limite, que é 500. Né? Vejam que eu tinha colocado no limite 500 lá. Deixa eu fechar aqui de novo. Desculpa, está aqui o limite 500. Então, o que acontece? Ela para nesse limite 500 aqui e ela não consegue mais crescer, né, até um ponto que ela elimina a espécie 2. De maneira semelhante, a população da espécie 2 também para aqui em cerca de 700 indivíduos e não consegue chegar a um tamanho que extingue a população da outra espécie. Então, em outras palavras, a coexistência é possível porque a competição intraespecífica é um fator limitante muito mais forte a cada uma das populações individualmente, fazendo com que elas não sejam capazes de crescer até excluir a outra. Então a competição intra seria uma força mais forte do que a inter. Tá? Vamos ver que outras possibilidades a gente tem. Eu vou mexer um pouco no alfa, mas vocês podem encontrar outras possibilidades mexendo na capacidade de suporte. Tá? Mas eu quero só mostrar para vocês os resultados possíveis. Lembre-se que o alfa é o efeito da espécie 2 sobre os indivíduos da espécie 1. Por exemplo, um alfa de 0,6, né, indica que o efeito de cada indivíduo da espécie 2 da espécie 2 sobre a espécie 1 é menor do que os efeitos dos indivíduos da espécie 1 sobre outros indivíduos dessa população. Então, se a gente aumenta esse alfa para cima de 1, algumas coisas diferentes começam a acontecer. O que está acontecendo aqui? Se eu colocar naquele primeiro tipo de gráfico, a gente vê que a espécie 2 permanece, mas a espécie 1 declina até a extinção. Tá? Isso pode ser visto aqui também. O ponto final da nossa trajetória encosta no eixo vertical, que é um eixo de população zero para a espécie 1. Então, o que está acontecendo aqui? Agora, eu fiz com que a habilidade competitiva dos indivíduos da espécie 2 fosse maior. Então, um indivíduo da espécie 2 causa mais dano, ou causa, vamos dizer assim, um maior efeito competitivo sobre os indivíduos da espécie 1 do que indivíduos da própria espécie 1. Ok? Então, isso leva a uma condição que a gente chama de exclusão competitiva. Certo? Então, a gente diz que a espécie 2 excluiu a espécie 1. Tá? Se a gente fizer o contrário, eu vou voltar aqui a espécie 2 para o original, que era o que a gente tinha visto. Deixa eu voltar a escala aqui. Só que agora eu vou fazer com que o efeito da espécie 1 sobre a espécie 2, que aqui é o beta, né, seja maior do que o efeito competitivo dos indivíduos da espécie 2 sobre outros indivíduos da espécie 2. E aí, vamos mexer um pouquinho e ver o que acontece. Pronto. A dinâmica começa aqui e o que vai acontecer? Enquanto a população da espécie 1 cresce depois dessa curva aqui, a da espécie 2 continua a diminuir até o ponto que ocorre a extinção. Ou seja, aqui também ocorre a exclusão competitiva. Tá? Então, para a gente completar, vamos colocar agora coeficientes de competição que façam com que as duas espécies tenham um efeito maior sobre os indivíduos da outra espécie do que os indivíduos da própria outra espécie. Então, o que acontece aqui? Nessa combinação aqui de tamanho populacional das duas espécies, o que vai acontecer é a exclusão competitiva da espécie 1. Tá certo? Mas vamos ver se isso funciona em outros casos. Vamos colocar agora o tamanho da espécie 1 em 480 indivíduos. Percebam onde está começando a dinâmica. E a espécie 2, vamos colocar aqui em
40 indivíduos. Aqui a gente já tem uma situação diferente. Se eu coloco os tamanhos da população aqui dessa forma, quem vai ser excluído é a espécie 2. E a espécie 1 vai permanecer. Tá? Vamos colocar uma outra situação aqui direito para a gente ver a população 2, 200, e a população 1 com 75. Aqui a gente teve de novo exclusão competitiva da espécie 1. Eu vou tentar aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir. Vou colocar 425 da espécie 1. 99 da espécie 2. Bom, eu não vou ficar tentando aqui para a gente não estender, certo? Mas o que eu quero mostrar? Existe uma combinação bem precisa aqui, que fica onde essas duas linhas se cruzam, que se eu tivesse acertado ela, não teria extinção de nenhuma. Nem teria ido para cá, nem teria ido para cá o gráfico, certo? Então o que essa última solução mostra? Né? Que numa situação onde as duas espécies são capazes de ter um efeito competitivo nos indivíduos da outra espécie maior do que os indivíduos da própria espécie podem causar, né, competição intra, a coexistência é instável. Depende do tamanho, da combinação de tamanho das duas populações. Tá? A gente vai ver que por vários motivos o tamanho da população é muito difícil que ele permaneça perfeitamente estável. O que significa que essa combinação exata aqui ela não vai se manter muito tempo, porque os fatores estocásticos fazem com que o tamanho populacional flutue. Tá? Então, em conclusão, a gente pode ver que o modelo de competição de Lotka-Volterra tem 4 soluções. Em 3 delas você espera exclusão competitiva e em uma delas você espera coexistência. É interessante notar que esses resultados dos modelos teóricos de Lotka-Volterra também foram demonstrados na prática por um experimento que já se tornou um experimento clássico, né, há muito tempo, que é um experimento onde o sujeito que eu vou já apresentar a vocês, ele decidiu ver o que aconteceria quando você cultivasse populações experimentais isoladamente e juntando essas duas populações para que elas sejam colocadas em competição. Né? Então, nesse experimento, foram utilizados protozoários do gênero Paramécio, e esse gráfico aqui mostra o que acontece quando eles estão crescendo em meios de cultura isolados. Ou seja, as duas espécies estão crescendo sozinhas em meios de cultura que têm uma determinada quantidade de recursos. Então, o que vai acontecer? As duas populações tendem a crescer e se estabilizar na capacidade de suporte. Ok? O interessante aqui é quando você junta as duas espécies. Lembrando que essas duas espécies elas se alimentam do mesmo tipo de presa. Né? Esses protozoários são predadores, eles comem células de leveduras. Então, quando você coloca, né, esses dois predadores que consomem leveduras no mesmo meio de cultura, o que vai acontecer é que um deles vai prevalecer e o outro vai ser reduzido até a extinção. Tá? Lembre daquilo que eu coloquei para reflexão que vocês tragam para o fórum. Né? O que faz com que esse predador aqui, né, esse competidor aqui no caso, ele seja menos eficiente ao ponto de ser levado à extinção? Pensem um pouco nisso diante do que eu já falei anteriormente. Então, com base nesse experimento, esse russo aí, o Georgi Gause, propôs em 1937 algo que ficou muito conhecido como princípio de exclusão competitiva. Então ele diz que duas espécies não podem existir a menos que elas estejam fazendo coisas de maneira diferente. O experimento que eu mostrei, as espécies estavam fazendo coisas de maneira igual. Esse princípio, colocado de uma outra forma,
nos diz que se duas espécies competidoras coexistem num ambiente estável, então elas fazem isso como um resultado da diferenciação de nicho, ou seja, diferenciação nos seus nichos efetivos. Se, no entanto, não há tal diferenciação, ou ela é impedida pelo habitat, então apenas uma espécie irá eliminar a outra, eliminar ou excluir a outra, tá certo? Então esse princípio ficou conhecido como algo muito importante, e aí nós retornamos à questão inicial desta aula. Quais os processos geram e mantêm a diversidade? Tá? Então, tanto em termos teóricos, como eu demonstrei com as simulações de Lotka-Volterra, quanto experimentalmente é demonstrado que espécies não podem coexistir com sobreposição de nicho, porque o competidor mais eficiente vai eliminar o menos eficiente daquela comunidade. Ok? Então a grande questão que a ecologia tem se debruçado ao longo de mais de um século é entender então o que faz com que tantas espécies possam coexistir em alguns ecossistemas. Como eu mostrei para vocês no início da aula, a gente pode ter uma quantidade de espécies de árvores, né, em 1/10 de hectare de mais de 200 espécies. Por que só uma não se torna dominante? Então esse é o grande debate que por mais de 100 anos tem se mantido quente na ecologia. O que a gente pode aprender com a aula de hoje? De acordo com as simulações de Lotka-Volterra, essa coexistência vai ser possível através de qualquer mecanismo que faça com que uma população se autolimite antes de crescer até excluir aquela de outra espécie, e esse tipo de mecanismo contribuirá para a coexistência. Ok? Então, essa videoaula ela vai dar início a esse assunto, mas isso vai continuar porque o roteiro de estudos vai pedir para vocês pensarem e descreverem mecanismos que atendam, né, a esse requisito de coexistência aqui que o Lotka e o Volterra derivaram nas suas equações. Ok? Então, leiam o roteiro de estudos e deem continuidade a esse aprendizado que está proposto para essa semana. Tá? Então a gente se encontra na próxima aula. Até a próxima e bons estudos!